Nesse mês de janeiro, tanto nos cultos pela manhã quanto nos cultos à noite, nós estamos falando sobre esse tema que está aí anunciado no boletim: força na fraqueza. Mas vejam bem, além de refletirmos sobre a mensagem que temos aí nessa expressão, talvez aqui os mais argutos já estejam percebendo o que eu estou querendo mostrar. Sempre que a gente vê uma expressão na Bíblia, a gente perde muito se a gente fica preso só no que ela está dizendo ali. O que eu estou tentando mostrar a vocês nessa nossa caminhada já há 2 domingos, sendo que este é o terceiro em que estamos lidando com esse texto, com esse tema, é que o que Paulo diz lá no final, quando ele afirma no capítulo 12, agora eu aprendi que quando sou fraco é que sou forte, que a graça de Deus me basta, que Ele é a minha força na minha fraqueza. Quando a gente chega lá no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, já houve uma construção palmilhada, desenvolvida, gradativa em todas as reflexões de Paulo antes. Ele não está falando sobre isso, sobre ter força na fraqueza só lá no capítulo 12, ele está falando sobre isso desde o capítulo 1. O que eu estou tentando mostrar a vocês é que a gente só compreende a inteireza dessa expressão quando nós compreendemos bem o que ele disse antes, o que ele construiu antes para chegar a essa afirmação categórica, definitiva, fundamental, que ele faz ao final da sua carta. Então, o que nós fizemos aqui no primeiro domingo? Nós primeiro pegamos o primeiro capítulo, quando Paulo fala dos confortos, das consolações que recebeu na sua vida, e vimos lá de que maneira Deus nos conforta. Quando Deus nos conforta, como é que Ele faz isso? Porque a nossa ideia de conforto de Deus é muito primária. A gente acha que Deus nos conforta só enxugando nossas lágrimas, com um alisar na cabeça, dizendo: calma, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Não, nós vimos que Deus nos conforta de uma maneira muito mais abrangente do que essa. Logo depois, no capítulo 2, nós vimos que Paulo usa a expressão: somos conduzidos em triunfo em Cristo. Temos essa vitória, essa certeza de vitória em Cristo. E o que é que significa ser vitorioso em Cristo? Quais são os elementos que estão por trás dessa expressão? E é o que vimos na segunda mensagem. Depois, no domingo seguinte, pegamos mais 2 capítulos de 2 aos Coríntios. No capítulo 4, Paulo falando sobre o tesouro que carregamos dentro de nós, que somos vasos de barro, conscientes das nossas fragilidades. E como é que nós, como seres frágeis, como os barros de barro, somos trabalhados por esse tesouro do Evangelho que está em nós. E aí, no domingo passado à noite, nós avançamos para o capítulo 5 e vimos lá de que maneira nós experimentamos a esperança no meio do desespero. Tudo isso tem a ver com força na fraqueza. Tudo isso tem a ver com é quando sou fraco que sou forte. Então a Bíblia, vejam, a Bíblia não tem expressões para a gente ficar repetindo a esmo. A Bíblia não tem expressões para a gente ficar só decorando e repetindo, como se aquelas palavras só repetidas e decoradas em si tivessem poder por si próprias. Não é assim que acontece. Não são as palavras da Bíblia que têm poder, é a palavra de Deus. Você compreende a diferença? A palavra de Deus é que tem poder, não são as palavras da Bíblia. As palavras da Bíblia foram escritas por homens.
As palavras da Bíblia foram escritas por pessoas como nós. As palavras da Bíblia foram escritas por gente que possuía nossas mesmas fraquezas. Mas quando essas palavras da Bíblia foram escritas, elas foram inspiradas pela palavra de Deus. O que há por trás das palavras da Bíblia é a palavra de Deus. E não são as palavras da Bíblia que não passam, é a palavra de Deus que não passa. Está entendendo a diferença? Quando lá em Corinto diz que as mulheres não podem falar na igreja, porque é indecente que as mulheres falem na igreja, são palavras da Bíblia que passaram ou não passaram. Eu até gostaria que não tivessem passado, mas passaram. Foi-se. Qual é a mulher hoje que se negaria a dar uma aula de escola dominical, dizendo que não vai dar aula de escola dominical porque a Bíblia diz que é indecente que as mulheres falem na igreja? Quem é que falaria isso aqui? Ora, então a palavra da Bíblia passou. Mas a palavra de Deus não passa. Qual é a palavra de Deus que está por trás disso? Seja tudo feito com ordem, com decência, com respeito, com santidade, com reverência. O conceito de reverência e ordem vai se mobilizando ao longo dos tempos. As palavras da Bíblia passam. Então não adianta você querer negar a Bíblia, dizendo, Bíblia é um monte de besteiras, veja lá, Josué ora e o sol para. Por favor, isso é uma asneira enorme, porque a gente sabe que não é o sol que se move, é a terra. Então como é que a Bíblia diz que o sol parou se o sol não se move? Se é a terra que se move. E aí tem muita gente acabando com a Bíblia por causa disso. Só que o sol parar são palavras da Bíblia. O sol parar são palavras da Bíblia. Para quem estava lá olhando e viu que parou de anoitecer, para ele o sol parou. E ele vai lá e escreve, o sol parou. Mas por trás das palavras da Bíblia tem a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Aconteceu alguma coisa que eles entenderam que foi o sol que parou. E não importa o que aconteceu. O que importa é o seguinte: o exército de Josué precisava vencer aquela batalha antes que anoitecesse. Não anoiteceu, eles venceram a batalha. E se o sol parou ou não parou, não importa. O que importa é que houve ali a ação de Deus. Estão compreendendo a diferença? Então, quando um professorzinho desses de faculdade quer desmerecer a Bíblia e fala um negócio desses, dizendo, aqui eu sei que eu tenho alunos que acreditam nesse negócio do sol parar, o sol não para, o sol nem anda, o sol já está parado, é a terra que para. É claro que esse cara está lendo as palavras da Bíblia, mas não está lendo a palavra de Deus. Está clara a diferença? Então o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Não adianta você sair por aí, fechando o olho, chegar aqui, na Cândido Benício, e querer atravessar para o outro lado, fechar o olho e dizer, é na minha fraqueza que eu sou forte, é na minha fraqueza que eu sou forte. E começa a atravessar, vai lá, é na minha fraqueza que eu sou forte. Vai atravessando, vai repetindo e vai atravessando. É na minha fraqueza que eu sou forte, é na minha fraqueza que eu sou forte. Quando você abrir o olho, meu camarada, você já está diante de São Pedro dizendo, é na minha fraqueza que eu sou forte. E São Pedro vai dizer para você, que é isso? Você ficou louco? É o que muita gente acha, vocês estão rindo? Uma grande parte de pessoas acha que são as palavras que têm poder em si.
Nós estudamos aqui várias semanas o Pai Nosso. Quanta gente acha que só repetir o Pai Nosso é que tem poder em si? E as pessoas que estudaram o Pai Nosso nos grupos de comunhão perceberam que não é uma questão de ficar repetindo fórmulas. Vocês viram a profundidade daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então é claro que transcende uma mera repetição. É claro que ultrapassa as fronteiras de uma mera fórmula repetitiva. Por quê? Não são as palavras da Bíblia que têm poder. É a palavra de Deus. Passa tudo, mas a palavra de Deus não passa. Então é isso. Então quando a gente vê Paulo dizendo lá no capítulo 12, é na minha fraqueza que eu sou forte, existe força na fraqueza dada por Deus. A gente só vai compreender a inteireza disso se a gente entender o que foi dito antes. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui nesses domingos. Vamos tentar entender o que foi dito antes para Paulo chegar àquela conclusão. E hoje vamos caminhar mais um pouquinho. Tá certo? Vamos agora ao capítulo 7, ao capítulo 5, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, para nós falarmos sobre mais uma coisa que o apóstolo Paulo nos diz, antes de chegar àquela conclusão, lá no final, de que temos força na fraqueza. Bom, em outras palavras, se você quer força na fraqueza, compreenda de que maneira Deus conforta você. Se não compreender, não adianta. Segundo, compreenda o que significa ser vencedor em Cristo. Se não compreender, não adianta. Compreenda o que significa ter o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Se não compreender, não adianta. Compreenda o que é esperança no desespero. Se não compreender, não adianta. Você só vai compreender o que é força na fraqueza se você entender agora o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 sobre aqueles que são abençoados, abençoarem. E a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, depois de descrever o que Jesus Cristo fez por nós, e o que acontece conosco quando Jesus está em nossa vida, ele diz lá no verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, isto é, Jesus Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai caminhando e fazendo referências a essas frases do apóstolo Paulo nessa carta. Bem, então, como eu dizia, para que nós sejamos de fato fortes na fraqueza, há uma série de outras coisas que precisamos entender. E dentro dessa elaboração da força operando na fraqueza, da força de Deus operando em nossa fragilidade, entra aqui um outro conceito que não pode ser desperdiçado, que não pode ser menosprezado, que não pode ser esquecido, que é o conceito de que se nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, automaticamente nós nos tornamos
sejamos, para as outras pessoas que convivem conosco, agentes dessa reconciliação que o apóstolo vai explicar aí com detalhes. Então vamos por partes. Primeiro, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Verso 18, ele diz isso de forma muito clara: nós fomos reconciliados com Ele mesmo por meio de Cristo. Isso provém de Deus, é presente de Deus. Nós não teríamos condições de termos comunhão com Deus, não teríamos condições de viver em comunhão com Ele, nossas orações não seriam ouvidas, nossos cultos não seriam aceitos, nossas mãos levantadas seriam ignoradas por Deus, o nosso choro seria solenemente desprezado por Deus, se nós não estivéssemos ligados a Ele por meio de Cristo. Tudo o que vem de lá de Deus chega a nós por meio de Cristo. Tudo o que parte de nós para Deus chega a Ele por meio de Cristo. Jesus é essa ponte que fez essa reconciliação. Isso Paulo deixa bem claro, faz parte daquilo que já conhecemos, de qualquer doutrina mais simples de salvação. Nós sabemos que a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus vem por meio de Cristo, e isso é a primeira coisa que tem que acontecer para que todas as outras coisas aconteçam. Bem, em primeiro lugar, o que Paulo está dizendo é que fomos reconciliados com Deus em Cristo. Éramos pecadores, caídos, herdamos todas as consequências da queda, nos tornamos incapazes de fazer qualquer coisa que nos ligasse verdadeiramente a Deus. Mas através de Cristo, essa reconciliação foi realizada e hoje só temos condições de sermos aceitos na comunhão com Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós. É isso que o apóstolo Paulo chama de reconciliação. A palavra no grego, ela tem a ideia de você fazer um ajuste, um acerto. Como quando você acerta a hora por um horário oficial. Você ouve lá no rádio, em Brasília, 19 horas. Aí você vai lá no seu relógio e vê, e acerta. Essa palavra reconciliação tem a ver com isso, você acertar a sua hora com a hora oficial. O que Jesus Cristo fez foi acertar a nossa vida com Deus. Ajustar nossa vida com Deus, acertar nossa vida para que nós andássemos alinhados com Deus, e sem que Jesus Cristo fizesse isso não seria possível. Mas aí vem a segunda coisa que o apóstolo Paulo diz em seguida, é que aqueles que foram reconciliados com Deus em Cristo, eles se tornam agentes da reconciliação. No final do verso 18 ele diz assim: nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Veja bem, note bem o que Paulo está dizendo aí. Primeiro, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando nós somos reconciliados em Cristo, Deus passa a estar em nós para reconciliar o mundo consigo. Nós nos tornamos esses agentes reconciliadores. O Espírito Santo habita em nós. Assim como Deus estava em Cristo reconciliando-nos com Ele, Ele está em nós por meio de Cristo, operando a reconciliação de outros com Ele. Ele diz, Deus quis alcançar o mundo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. A mensagem é universal, a mensagem é abrangente, a mensagem não tem fronteiras. E nós, como agentes de reconciliação, Deus está em nós, fazendo o mesmo apelo de reconciliação, só que a partir do nosso mundo. Nós temos de alcançar o nosso mundo.
aquele círculo que é o meu mundo de convívio, pessoas que eu conheço, porque assim como Deus estava em Cristo alcançando o mundo, Deus está em mim querendo alcançar o meu mundo de convívio, o meu mundo de relacionamentos, o meu mundo de amizades, o meu mundo de influência. E ainda Paulo diz, ele não levou em conta os pecados dos homens, porque em Cristo nós somos perdoados. Ele já não nos julga de acordo com nossos pecados. Essa é a doutrina da justificação que Paulo vai levar a carta aos Romanos quase toda falando sobre isso. Nós somos justificados em Cristo diante de Deus. Depois que estamos em Cristo, Deus não leva mais em conta nossos pecados. Como antecipou Miqueias, lá no capítulo 7. Ele lança os nossos pecados onde? No fundo do mar, num tempo que não tinha sonda, não tinha submarino, não tinha nada disso. Talvez algumas pessoas, Deus acha fácil esses pecados aí usando um submarino desses aí. Naquele tempo não tinha nada disso. Se bem que há regiões abissais, marítimas hoje, que o homem não consegue chegar. E onde há formas de vida que a gente nem conhece. Ainda nós não conhecemos todas as formas de vida que existem no oceano. Há formas de vidas desconhecidas nessas crateras abissais dentro dos oceanos. Então vamos imaginar que Jesus jogou os nossos pecados nessas crateras abissais, onde os submarinos e as sondas ainda não conseguiram chegar. Bem, com essa figura de linguagem, o profeta quer dizer o seguinte: Deus não considera nossos pecados quando nós estamos em Cristo, porque nós somos justificados por Ele. Então vejam, Deus está em Cristo e agora está em nós. Deus quis alcançar o mundo e Deus, com Cristo em nós, quer alcançar o nosso mundo. E Ele queria alcançar o mundo para quê? Para perdoar os homens, para não levar em consideração seus pecados, para justificá-los. E é o que Ele quer fazer através de nós. Sermos agentes de reconciliação significa que nós somos agentes da graça de Deus, agentes do amor de Deus, agentes do perdão de Deus, agentes da misericórdia de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como um embaixador representa o seu país no país estrangeiro, o que ele fala é o que o seu país pensa, o que ele declara é o que o governo do seu país declara. Paulo está dizendo, nós somos esses embaixadores. Veja lá o versículo que vem logo depois, o versículo 20, quando ele diz, somos embaixadores de Cristo. A gente representa Deus nesse mundo. É isso que significa ser agente de reconciliação. Quando você chega para uma pessoa e fala da palavra de Deus para ela, você está representando Deus na vida dela. Você é embaixador do reino de Deus, entende isso? Por isso, olha aqui para mim, nós não temos liberdade de dizer o que pensamos. Não existe isso. Para quem é embaixador do reino, não existe liberdade de dizermos o que pensamos. As nossas ideias, os nossos conceitos precisam refletir as ideias e os conceitos do reino que representamos. Nenhum embaixador procuraria representantes do país estrangeiro para promover a paz com um discurso dúbio, dizendo, olha, o meu governo diz isso, 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 mas olha, eu quero dizer para você, eu discordo do meu governo, eu pessoalmente acho isso, isso, isso. Acabaria com todo o trabalho. Ele não conseguiria nada. O embaixador não tem direito de expressar suas ideias próprias. Ele expressa as ideias do país que ele representa. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos embaixadores do reino. Os nossos conceitos de vida, o nosso código de moralidade,
o nosso conceito de ética, a nossa visão de comportamento, não é nossa, não pode ser nossa. Se somos embaixadores do reino, ela precisa expressar o que o reino pensa, o que a palavra de Deus ensina, porque nós somos agentes da reconciliação. No verso seguinte, no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo nos chama de cooperadores de Deus. Nós estamos cooperando com o reino. Então nós temos que seguir as trilhas do reino. O que é que isso tem a ver com força na fraqueza? Eu já chego lá, mas deixa eu destacar uma expressão que Paulo usa ainda nesse capítulo 1 do verso 6. Veja, ele começou dizendo que Deus nos reconcilia com Ele em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando-nos com Ele. Segundo, ele diz que agora nós somos agentes dessa reconciliação. Assim como Deus estava em Cristo, agora Deus também está em nós por Cristo. E somos esses embaixadores do reino de Deus. Nós atuamos para representar Deus na nossa influência sobre as pessoas. É através de nós, é com a nossa presença que o reino de Deus deve se fazer presente. Essa é a lógica do raciocínio de Paulo. Ele diz: vocês que estão aí em Corinto são representantes do reino de Deus. Paulo fala mais ou menos a mesma coisa quando escreve aos Filipenses, mas por causa de uma circunstância da época, a coisa toma um volume maior, porque a cidade de Filipos tinha sido promovida à colônia romana. Então isso significa que um filipense era considerado um cidadão romano. Ele tinha green card de Roma, entende? Ele era considerado cidadão romano, ele era um filipense, mas ele tinha que ser tratado como um cidadão romano. E o pessoal de Filipos se orgulhava disso. Eles diziam: eu sou filipense, sai do caminho que eu estou passando. Aí o que é que Paulo diz? Lembrem-se que vocês são cidadãos dos céus, de onde esperamos aquele que há de voltar. Paulo está dizendo a eles: andem, não como cidadãos de Roma, porque antes de vocês serem cidadãos de Roma, vocês são cidadãos do reino de Deus. Vocês são cidadãos dos céus. É disso que vocês precisam se orgulhar. Não vivam só como cidadãos de Roma, vivam principalmente como cidadãos do reino, porque é de lá que vocês são cidadãos. E agora Paulo vem e diz que nós somos cooperadores de Deus, e ele usa essa expressão para que vocês não tenham recebido em vão a graça de Deus. Isso é seríssimo. Paulo está dizendo: não torne a graça de Deus vã na sua vida. Paulo está dizendo: para que você não tenha recebido a graça de Deus à toa, para que você não tenha recebido a graça de Deus por nada, para que você não tenha recebido inutilmente a graça de Deus. Porque a graça de Deus verdadeira que opera na nossa vida, ela não nos torna receptores passivos, ela nos torna receptores ativos. Uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu me torno cooperador de Deus, cooperador do reino de Deus. A minha vida muda, meu pensamento muda, minha forma de andar muda, porque agora eu sou cooperador do reino. Se não acontece assim, diz Paulo, eu recebi a graça de Deus em vão, ela não produziu em mim o que devia produzir.
ela não realizou em mim o que devia realizar. Isto é, eu tenho um discurso sobre a graça, mas eu não tenho a graça agindo em mim. Eu canto sobre a graça, mas a graça não está agindo em mim. Eu agradeço a Deus pela graça, mas eu não tenho de fato a graça. É isso que Paulo está dizendo. Que a graça de Deus não esteja agindo em vão em vocês. Então mostrem que vocês são cooperadores de Deus. Estão agindo como agentes da reconciliação. São embaixadores de Deus nesse mundo. Agora sim. Aí, quando o apóstolo Paulo, lá no final, está falando sobre eu tenho força na fraqueza, isso não é uma palavra mágica. Isso não é uma fórmula. Isso não é uma repetição vazia. Quando ele está dizendo eu tenho força na fraqueza, ele está dizendo, olha, vocês não sabem o que eu passei nessa minha vida, o que eu apanhei, o que eu fui preso, o que eu passei fome, tudo aquilo que a gente falou aqui já. Mas a força de Deus vai vindo da minha fraqueza, porque não sou eu, porque eu sou um embaixador de Deus aqui. Eu sou um cooperador do reino. A graça de Deus não age na minha vida em vão. Eu só sou forte na fraqueza por causa disso que aconteceu comigo, por causa disso que eu sou em Cristo, porque eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque eu estou envolvido com o Evangelho até a raiz mais profunda do meu coração, porque a minha mente está mergulhada nesse negócio chamado Reino de Deus, porque a palavra de Deus tem ação contínua na minha vida. Eu sou forte na fraqueza, é na minha fraqueza que eu sou forte, por causa disso que acontece por dentro de mim. O que significa, em outras palavras, quando não acontece nada disso dentro de mim, quando o Evangelho para mim é só discurso, quando o reino de Deus para mim é só algo que eu ouvi dizer, quando a palavra de Deus é só um livro na estante, quando igreja é só um lugarzinho para onde eu vou encontrar os meus amigos, quando servir a Deus é só cumprir uma obrigação, eu jamais, se é isso que acontece comigo, eu jamais experimentarei o que é ser forte na fraqueza. Porque para que eu seja forte na fraqueza, essas coisas precisam estar sendo desenvolvidas dentro de mim. Eu não vou ter visão sobre como manter a esperança no desespero. Eu não vou entender nunca o que é realmente ser vitorioso em Cristo. Eu não vou compreender jamais como Deus me conforta de forma abrangente. Eu não vou nunca entender o que significa tesouros dentro dessa fragilidade de barro que sou eu. Eu não terei visão sobre nada disso, porque eu não participo disso, não faço parte disso, não estou nisso. Eu só sou um turista acidental do Evangelho. Eu sou apenas um turista acidental do Evangelho. Veja, não sou nem aquele turista que se programa, não. Porque tem o turista que vai na agência de turismo, olha, eu quero fazer isso. Não, eu sou um turista acidental, está passando um grupo de turistas, eu vou atrás, eu não sei nem onde estou indo, eu só estou indo atrás, porque eu sou um turista acidental do Evangelho. E aí como é que um turista acidental do Evangelho vai experimentar força na fraqueza? Agora, o que para mim fecha definitivamente
essa linha de argumentação de Paulo é o que ele coloca agora no versículo 2, encerrando esse trecho que nós lemos. Quando ele diz, citando o Antigo Testamento, ele diz: eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. E aí ele completa dizendo: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Vejam, eu já ouvi, você também já deve ter ouvido, eu mesmo já usei esse texto várias vezes para fazer apelo para quem não é crente. Várias vezes. Venha, aceite a Cristo. Hoje é o dia favorável. Agora é o tempo aceitável. É agora. Aceite a Cristo agora. Mas a rigor, Paulo não usa esse texto com o intuito de falar a não crentes. Paulo está falando aos crentes. O que dá força final ao seu argumento é que ele diz assim: isso aqui é tão sério, que eu vou citar para vocês o que o profeta disse para o povo de Israel lá atrás, quando eles andavam longe de Deus, e dizendo para eles: voltem agora, não procrastinem, não adiem, não deixem para amanhã, voltem agora. Ele pega esse texto e usa aqui e diz para os coríntios: esse negócio de ser embaixador de Deus, de ser cooperador de Deus, de ser agente da reconciliação de Deus é algo tão sério, tão urgente, que é uma decisão que nós precisamos tomar agora. Agora é que é o tempo, agora é que é o dia, para que a graça de Deus não haja em mim em vão. Eu digo a vocês, diz Paulo, que o profeta Isaías disse ao povo: venha agora e torne-se um agente de reconciliação. Venha agora e torne-se um cooperador de Deus. Porque caso contrário, tudo o que você está vivendo será em vão, se isso não estiver acontecendo verdadeiramente no seu coração. É algo tão sério que o apóstolo Paulo faz uma espécie de apelo aqui para os coríntios. Pensem no que eu disse, diz Paulo. E é interessante que hoje, justamente hoje, no jornal O Globo, saiu uma reportagem especial sobre o que a ciência vem descobrindo sobre nossos hábitos de procrastinação e de adiamento. Ela coloca até algumas pessoas que tinham o hábito de adiar as coisas. Por exemplo, Leonardo da Vinci, o Hudson, adiou a pintura da Mona Lisa há muito tempo. Ele ficava sendo cobrado até que prensaram ele na parede lá: vai pintar agora. E aí saiu a Mona Lisa. O Victor Hugo, escritor francês, ele orientava os criados dele quando ele tinha que entregar uma crônica para um jornal, um texto para um jornal. Ele tirava as roupas, entregava para os empregados dele e dizia assim: me devolvam a roupa só quando eu terminar, senão vão inventar outra coisa para fazer. E só quando ele terminava o texto é que os empregados traziam a roupa, para ele não sair de casa até terminar o que ele tinha que fazer. E aí essa reportagem do Globo hoje mostra que o nosso grau de estresse e de preocupação aumenta quanto mais nós deixamos para resolver as coisas para amanhã. Quanto mais deixamos para resolver as coisas depois, quanto mais nós adiamos as nossas decisões, quanto mais nós adiamos as soluções de certas questões, vai se acumulando em nós cada vez mais o sentimento de estresse e de desgaste interior. É até compreensível. Se você pode resolver um negócio hoje e deixar para depois, aquela sua preocupação vai se arrastar por mais uns dias. Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele não leu nenhuma reportagem do Globo, ele já sabia isso. O que ele leu foi o profeta Isaías também. E lendo o profeta Isaías, Paulo diz: façam isso agora. Você não vive apelando para os não crentes aceitarem a Cristo agora? Você não vive dizendo isso? Vem agora, não deixe para amanhã. Paulo diz: sirva a Deus agora.
Paulo diz: agora faça um projeto de reino de Deus para a sua vida. Agora pense em alguma coisa para desenvolver para o reino de Deus. Agora envolva-se com algo que tem a ver com o fato de você ser embaixador do reino. Agora comece a testemunhar. Agora muda de vida. Agora ande direito. Agora conserte o que tem que ser consertado. É agora. Você é embaixador do reino. Você é agente da reconciliação de Deus. Agora é o tempo aceitável. Hoje é que é o dia. É algo tão sério que o apóstolo Paulo diz: não deixe isso para amanhã. Não viva dizendo: eu vou desenvolver algo para Deus mais tarde. Eu ainda tenho muita coisa que me impede, deixa para depois. Eu não estou me sentindo preparado agora. Deus sabe o meu futuro. Deixa essas desculpas infantis. Deixa essas desculpas do auto-engano. Os piores enganadores das nossas vidas somos nós mesmos. Nós nos auto-enganamos o tempo todo. Nós somos os nossos piores trapaceiros. Nós vivemos nos trapaceando. Nós vivemos nos passando a perna. Não são os outros, somos nós mesmos que nos boicotamos. Somos nós mesmos que nos sabotamos. Nós somos os nossos piores sabotadores. E aí o apóstolo Paulo vem e diz: faça agora. Assuma agora, para que a graça de Deus não seja vã em você. Assuma agora o papel de embaixador do reino, de cooperador de Deus. Isso aqui, Paulo está dizendo antes de dizer que é forte na fraqueza. Você jamais será forte na fraqueza se não levar reino de Deus a sério, se não levar evangelho a sério, e se não levar a sério o fato de você ser agente da reconciliação do Senhor no seu mundo e cooperador de Deus no seu mundo. Jamais experimentará força na fraqueza se isso primeiro não estiver acontecendo dentro de você. Quer curvar sua cabeça comigo agora, por favor? Isso não é apelo para crente, isso não é apelo para quem não é crente. Paulo não fez esse apelo para quem não é crente. Paulo fez esse apelo para os crentes. Paulo fez esse apelo para os coríntios, para a igreja de Corinto. Não foi para os soldados romanos, não foi para os fariseus, foi para uma igreja. Paulo fez esse apelo para uma igreja, para que aquela igreja, de uma vez por todas, assumisse o papel de agente da reconciliação, de cooperador de Deus. Gente que vive querendo experimentar força na fraqueza, mas só conhece sua fraqueza, não conhece a força. Não conhece a força do Evangelho, não conhece a força da operação do Espírito Santo na vida, não conhece a força da palavra de Deus, não conhece a força de ser útil para Deus, não conhece a força de realizar um projeto para o reino, não conhece a força de representar Deus no seu mundo, não sabe a força disso. Como é que vai experimentar força na fraqueza? Você quer fazer isso? Começar o domingo hoje, o dia do Senhor, assentando nos seus corações uma série de votos para Deus. Eu fiz um apelo aqui no dia 31 de dezembro, eu disse: faça um voto para Deus.
Em 2016, faça um voto para Deus, algo que você queira realizar para Deus. Diga: Senhor, esse ano eu quero realizar isso para Ti. Esse ano eu quero fazer isso para Ti. Faça e cumpra. Faça um voto para Deus. Quantos desejos você tem para 2016? Quantos desses desejos têm a ver com o reino de Deus? Quantos desses desejos têm a ver com o Evangelho? Quantos desses desejos têm a ver com a obra do Senhor? Quantos desses desejos têm a ver com o fato de você ser embaixador do reino? Não há nenhum embaixador nesse mundo que tenha o privilégio que você tem. No máximo, talvez o embaixador mais importante, os embaixadores mais importantes no mundo sejam os embaixadores dos Estados Unidos da América, os embaixadores do governo Obama. Por favor, você é embaixador do reino. Você é embaixador do reino de Deus e você vem fazendo pouco disso. Você é embaixador do reino de Deus e se esquece disso. Comece 2016 fazendo o voto ao Senhor, dizendo: eu quero ser um embaixador sério. Eu quero levar isso a sério. Então, se você, no seu coração, no seu íntimo, está tomando essa decisão, diga isso ao Senhor agora. Diga: Senhor, esse ano eu quero realizar isso, isso e isso para o Teu reino. Esse ano eu quero experimentar força na fraqueza, a partir dessa consciência de ser embaixador Teu, de ser agente Teu de reconciliação, abençoando as pessoas. Eu brinquei aqui no domingo passado dizendo esse negócio de chamar os outros, ou abençoado, bom dia, ou abençoado, boa noite. Tem um negócio mais sério do que isso aí. Melhor do que ficar sendo chamado de abençoado é ser chamado de bênção. Você já pensou nisso? É muito mais importante alguém passar por você, em vez de dizer: fala abençoado, dizer para você: você é uma bênção na minha vida. Você tem sido uma bênção na minha vida. Não tem nada que se compare a isso. Nada que se compare a isso. Então diga ao Senhor isso: eu quero ser bênção para os outros. Mais do que ser abençoado por Ti, eu quero que Tu abençoes os outros através de mim. É isso que o agente da reconciliação, que o embaixador de Cristo faz. Eu quero orar por você. Basta ficar em pé aí no lugar em que você está. Se você fez um voto ao Senhor, assumiu um compromisso essa manhã com o Senhor, está nos trazendo no coração o desejo de realizar este ano algo para o Senhor, está querendo ser mais do que abençoado, bênção para os outros. Eu quero orar por você agora, aí onde você está. Então se levante, fique em pé no lugar em que você está, e eu vou orar por você agora. A gente tem que fazer marcos na vida. Eu vivo dizendo isso. Não é só uma questão de ficar em pé, mas é uma questão de fazer um marco. Faça hoje um marco. Faça hoje um marco. Dia 17 de janeiro de 2016. Está aqui o marco. Eu assumi um propósito com o reino. Faça isso. Senhor querido, estão aqui esses Teus servos, como eu antes de todos, também desejoso de que nesse ano de 2016 algo muito especial para o Teu reino seja desenvolvido através da minha vida. Que esses Teus filhinhos todos, Tuas ovelhinhas queridas todas, de coração aberto, querem isso também. Por isso, Senhor, toma-nos e faze de todos nós verdadeiros agentes do Teu reino, embaixadores de Jesus. Não há honra maior nesse mundo do que nós olharmos para o espelho, vermos a nossa face no espelho e dizermos: está aí um embaixador de Cristo. Dá-nos esse privilégio, dá-nos essa honra, que levemos isso a sério mesmo, para o Teu louvor, para a Tua glória.
no precioso nome de Jesus. Amém.